Olá, peraí, começando. Olá, boa noite aos amigos da TV 247. Começando aqui agora o Léo ao Quadrado dessa segunda-feira, mais uma semana que se abre, com meu amigo Léo Stoppa, com minha amiga Daphne Ashton. Boa noite, Daphne, tudo bem? Opa, boa noite, tudo bem, meninos? Tudo bem, menino? Tudo bem, Léo? Tudo jóia, Léo? Como é que vai, Daphne? Tudo Estamos aí na bem. luta, mais uma semana começando, uma semana que começa, né, com uma notícia alvissareira, vamos dizer assim. O Dias Toffoli pautou a questão da prisão em segunda instância para quinta-feira, ou seja, aumenta a possibilidade de liberdade do ex-presidente Lula. Também, por outro lado, gente, o Ciro Gomes deu uma surtada, né? Atacou o Paulo Moreira Leite, atacou o Kiko Nogueira, atacou o 247, atacou o DCM, né? Realmente ligou a metralhadora giratória, mas o Nassif falou que ele está com uma metralhadora vesga, né? Vamos falar sobre o Ciro Gomes também. E vamos falar sobre o que está acontecendo no Brasil, no mundo, na América Latina. Hoje fiz uma entrevista muito interessante com um analista equatoriano, que é o Amaury Chamorro, que me deu uma aula sobre Equador, América Latina de uma maneira mais ampla. Mas eu queria, aliás, pedir os compartilhamentos, né? Muita gente já compartilhando. Vamos começar falando de Ciro Gomes, né? E eu vou, para a gente já esgotar esse assunto, porque o pessoal também fala que a gente dá muito palanque para o rapaz. Léo Stoppa, como é que você vê o cara resolvendo atacar o Paulo Moreira Leite com fake news, né? Tática bolsonarista, né? Chegou dizendo que o Paulo Moreira Leite foi demitido da Abril por picaretagem, por isso Paulo nunca foi demitido de emprego nenhum, sempre foi muito querido em todos os lugares por onde passou. Disse que o Kiko Nogueira, do DCM, foi demitido da Globo por picaretagem. Aí é mais grave ainda, porque o Kiko nunca trabalhou na Globo. Então o Ciro estava completamente doido quando fez esse ataque destemperado. Passo para você, Léo. E não mais do que 5 minutos para falar do Ciro Gomes, hein? Tá, Léo, não precisa de 5 minutos não, porque o Ciro Gomes, ele... o que eu diria? O Ciro Gomes, ele tá dando essa, né, espalhando pancada para todo lado. Eu não consigo fazer uma leitura, porque tem duas formas da gente ler essa atitude do Ciro Gomes. Uma delas é o Ciro Gomes se perguntando por que todo mundo se virou contra ele durante as eleições, porque realmente, né, fazer uma crítica ao Ciro Gomes é muito fácil. Chegar e falar, não, o Ciro falou de fulano, aí xinga Paulo Moreira Leite, xinga outro. E é muito fácil realmente criticar, que foi para a França depois das eleições, o Ciro, que ficou puto de raiva, falou mal do ex-presidente Lula, mas a gente precisa concordar que nós tivemos algumas atitudes não inteligentes em relação ao Ciro Gomes. Quando eu falo atitudes não inteligentes, eu falo atitudes que foram, talvez... a melhor forma de dizer é não inteligente. Não necessariamente que eu esteja defendendo o Ciro Gomes, mas uma pergunta que eu gostaria de fazer nesse momento é: o que as pessoas estavam fazendo, perdendo tempo falando do Ciro Gomes no momento que o maior inimigo só estava crescendo? A primeira reflexão que eu faço, eu lembro que teve uma vez no estúdio, eu cheguei no escritório do Brasil 247, né, o estúdio no andar de cima, o escritório no andar de baixo. Eu cheguei no escritório, desenvolvi de uma forma muito carinhosa um jeito de explicar para as pessoas que não era interessante bater no Ciro Gomes. Então, eu acho que tinham mais ou menos 4 ou 5 pessoas no escritório, todos eles comunicadores, e eu falei, olha, pessoal, o Ciro Gomes, apesar de ser um candidato diferente do Haddad, diferente do ex-presidente Lula, tudo bem, ele não é o candidato do PT, mas ele é um candidato de esquerda que é admirado por muitas pessoas que são telespectadores da TV 247, que são leitores do Brasil 247. Então, em respeito aos telespectadores e aos leitores que gostam do Ciro Gomes, que tal se a gente parasse de atacar o Ciro Gomes e concentrasse nossas forças em quem realmente fechou com os Estados Unidos para destruir o Brasil? Olha, a gente tem o Alckmin para falar dele, ele está disposto a vender tudo que a gente tem. A gente tem o Bolsonaro aí, ó, aos pouquinhos, manejando de um lado e manejando do outro para chegar lá. Ô, Por Léo, que a gente precisa falar do Ciro Gomes? você vai estourar os 5 minutos e você não vai fazer a defesa do Paulo Moreira Leite. Até agora você não chegou perto da defesa do Paulo.
Tá, deixa eu chegar lá. Então eu fiquei impressionado que todo mundo olhou o que eu estava falando e na hora que eu acabei de falar, eu vi uma das pessoas procurando informações a respeito do conceito de racismo para ver se aquilo que o Ciro falou a respeito do rapaz lá, vereador de São Paulo, era ou não era racismo. Ou seja, existia um desejo muito grande de xingar o Ciro Gomes sem necessidade. Agora, por que ele está fazendo isso? O Ciro Gomes pode ter surtado, ele pode ter surtado e pode achar necessário descontar tudo aquilo que ele sofreu naquele momento, porque foi muito fogo naquela época amigo, hoje eu não vejo mais como fogo amigo, porque eu vejo um Ciro como um Ciro que mudou de lado, mas pode ser uma estratégia do Ciro também de mostrar para o bolsonarista que ele pode ser um próximo Bolsonaro. Então saber o que está certo e o que está errado, eu não sei. Agora, essa coisa de falar que fulano foi despedido por isso, ou o Bertano foi despedido por aquilo, é imitar o discurso do Bolsonaro. É tentar conquistar os mesmos clientes vendendo o mesmo produto, que é intolerância, essas coisas. Eu acho que o Ciro está indo para o caminho errado. Mas, enfim, fazer o quê, né? Não, e o mais grave é usando fake news, né? Na verdade, não é simplesmente atacar, insultar, com notícia absolutamente falsa. Passo para você, Daphne, para fazer o comentário a respeito do ataque do Ciro Gomes ao Paulo Moreira Leite. Olha, bom, boa noite a todo mundo. Eu acho que nós vivemos num mundo da pós-verdade. Então, as pessoas agora se habituaram a chegar, dar entrevista, falar na mídia, qualquer coisa, né? Mesmo que não seja verdade, elas falam para causar algum impacto. A pergunta é, o que o Ciro gostaria de obter como resultado dessa declaração? Ele sabe do que ele falou, não é verdade. Por que ele está atacando agora a blogosfera de esquerda? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que colocar. O que ele tem como resultado disso, né? Então, a gente vê ele atacando os blogs de esquerda, a grande mídia de esquerda, que é o 247, representada aí pelo Paulo Moreira Leite, e agradando a mídia corporativa. Então, ele está tentando cavar o buraco dele ali, ó, o lugar dele, do pessoal do centro à direita, né? Em relação ao ataque do Paulo Moreira Leite, assim, eu me sinto pessoalmente ofendida. Eu entrei no 247, eu comecei a gostar do 247, me chegar perto do 247, por causa da figura do Paulo Moreira Leite, que é uma lenda no jornalismo brasileiro. Isso é um pecado, ele ter falado isso. Ele foi longe demais, o Ciro, né? Então, assim, ele, de novo, provando que ele é oportunista, que ele só tem um projeto individual, onde ele quer, porque quer ser presidente da República, né? E sem pensar em quem que ele está atingindo, o que ele está fazendo. Ele não tem uma ideologia. O Ciro entra na política pela Arena, entendeu? Numa época que tinha MDB na época, né? E Arena. Quer dizer, ele nunca foi um cara de esquerda, ele sempre teve ali um projeto pessoal, coronel, de ser da política. Ele não é uma pessoa que entra na política porque tem uma ideologia. Ele quer o projeto dele individual, e para isso ele pisa na cabeça de todo mundo. Só que agora ele foi longe demais, né, gente? Muito bem colocado, Daphne. Essa sua afirmação sobre o Paulo Moreira Leite, vou falar sobre ele também. Antes vou trazer uma notícia grave aqui, ó, Larissa Ribeiro dizendo: mais um petroleiro se suicidou no Brasil, destruição total do Brasil e de famílias, Lula livre, Bolsonaro, uma vergonha. Pois é, o Bolsonaro está destruindo a indústria naval, está destruindo a Petrobras, e isso provoca consequências diretas na vida das famílias. Essa notícia aqui, ó, é uma entrevista do Eugênio Butti, que foi presidente da Radiobras, que está lançando um livro. Existe democracia sem verdade factual? Pois é, porque no mundo da pós-verdade, o que a gente está vivendo? O cara acha que pode mentir impunemente, que se ele mentir com convicção, ele vai convencer os seus minions, né? Então, como o Bolsonaro convenceu os seus minions, o Ciro tenta convencer os seus minions também de que o Paulo Moreira Leite foi demitido, né? Que nunca foi. Então, o Paulo Moreira Leite tem mais de 50 anos de jornalismo, respeitado por todos os jornalistas brasileiros, né? Admirado por todos os colegas, por todos os locais onde ele trabalhou. Paulo Moreira Leite, eu trabalhei um período na Veja, ele era o editor executivo da Veja, era um cara muito importante na hierarquia, mas era o cara realmente respeitado pelos jornalistas. Depois foi comandar a Época, fez um ótimo trabalho na Época também. Foi correspondente internacional da Gazeta Mercantil. Sempre foi de um emprego para o outro a convite.
Quando ele veio para o 247, Paulo Moreira Leite trabalhava na revista Isto É. Ele era colunista e realmente não estava contente ali com o rumo editorial da publicação, né? Ciente disso, eu o convidei para trabalhar no 247, ele ficou muito contente, e o Paulo Moreira Leite representou um salto qualitativo muito importante para o 247. Foi um momento de afirmação. Quando chega o Paulo Moreira Leite, depois chega a Tereza Cruvinel, né, e depois veio Alex Chounik e outros nomes, o 247 realmente passou a ser percebido como um veículo de muito peso, né, na internet brasileira. Então, o jornalismo deve muito ao Paulo, né? O Ciro realmente falou uma grande estupidez, será processado, né? A gente está avaliando se a gente vai processar apenas na esfera civil, mas também na esfera criminal, porque ele cometeu um crime, né? E ele vai ter que, enfim, vai ter que contratar advogados. Imagino que ele vai pagar caro, né, pela fake news e pelo insulto que fez ao Paulo Moreira Leite. Passo para você, Léo. O fake news se transformou aí num maior petisco da política, infelizmente, né? Os candidatos já estão refletindo os candidatos, não, os presidenciáveis já estão refletindo se é possível fazer uma campanha sem fake news. E o pior, se é possível agradar o povo sem fake news. Eu faço muitas relações entre outras formas de dominação de mentes e eu sempre trago as igrejas, porque foi o que elegeu o Bolsonaro. E a pergunta que eu faço nesse momento é, será que um pastor conseguiria segurar os fiéis se ele não falasse mentira? Será que uma igreja seria grande se ela falasse somente a verdade? Eu acho que dificilmente. Essas igrejas mais famosas do Brasil, elas têm redes de atores que ficam girando de igreja em igreja, fingindo que estão recebendo espírito, fingindo que estão, enfim... nós estamos vivendo num mundo que realmente quer comprar as mentiras. Então o que eu estou vendo é que aqueles políticos, eles estão se adaptando para essa nova realidade, eles precisam viver o mundo do fake news. É uma coisa feia, né? A gente tem que curar a sociedade para a sociedade não demandar fake news e não tentar... Agora, para isso, Léo, existem os instrumentos jurídicos, né? E por isso mesmo que ele vai ser processado por calúnia, difamação, etc. e tal. O Luiz Fernando Zeca está dizendo, boa noite, companheiro. Ciro será a nova Marina Silva. Se for candidato a presidente, não passa de 5% do total dos votos. Foi o que disse o Fernando Brito, editor do Tijolaço. E o Fernando Brito foi durante muito tempo também um dos principais assessores do Leonel Brizola, né? O Tijolaço nasceu como uma publicação do Brizola, que é a essência do PDT. Só para a gente fechar esse tema, né, o Gustavo Conde lançou uma tese muito interessante. O artigo dele se chama PDT Livre, dizendo que no Brasil o Lula não é o único preso político. O PDT, o partido, também é prisioneiro político do projeto pessoal do Ciro Gomes. Mas tem um perigo aí, tá, Léo? Fala, Léo, fala. Chamar atenção, um perigo. Olha, a Daphne trouxe uma amarração importantíssima, que quando o Ciro faz esse ataque direcionado à imprensa livre, à imprensa que não é conectada aos grandes patrocinadores, o que o Ciro está fazendo é tentar amizade com a imprensa convencional, a grande imprensa, né? A Rede Globo e afins. E a gente tem o personagem que seria aquele que recebeu o chamado, né? O dono do Acredito, que é o Luciano Huck. Mas pode ser que o político a ser lançado como candidato a presidente da República por esse eixo de falsa esquerda possa ser escolhido o Ciro Gomes, porque vamos fazer uma análise dos eventos passados. Nos eventos passados, a gente teve toda uma tentativa da imprensa em lançar o Alckmin, em lançar alguém do PSDB, para aproveitar todo o fake news que foi lançado sobre o PT. Nesse momento, a gente percebe um fracasso da, entre aspas, direita ao redor de todo mundo. O que significa que tentar eleger um próximo presidente de direita, olha, vai precisar de um trabalho muito intenso de apodrecimento mental, porque as pessoas, nas próximas eleições, já vão estar em fortes dificuldades financeiras. Então, o argumento de direita não vai servir mais. Esse argumento de luta contra a corrupção não vai dar para eleger um Witzel, por exemplo, com esse argumento de matar bandido. Eu acho que isso já não vai ser mais o produto para daqui 3 anos, quase 4 anos, mas 3 anos e pouco. Então, o Ciro Gomes, ele já começa de uma forma muito inteligente
a fazer uma articulação muito semelhante à que o Bolsonaro fez, que é aquela articulação de, na reta final, ser o escolhido do eixo Luciano Huck, porque imagine que o Ciro Gomes ele está se distanciando da verdadeira esquerda e ele está se demonstrando capaz de jogar de uma forma tranquila contra a esquerda verdadeira e a favor da Rede Globo, a favor da imprensa convencional. Pode ser que ele esteja cavando o seu espaço nessa nova esquerda, essa esquerda falsa. Isso, o Ciro Gomes, que, na verdade, criticou a Tabata, ele pode ter percebido que o caminho não é criticar a Tabata. O caminho é imitar a Tabata, porém não no nível de deputado, mas no nível de presidente. Léo, faz sentido isso que você falou, né? Mas nesse caso, o Ciro estaria se colocando como um traidor, né? Ele estaria se colocando como um cavalo de Troia, se passando por esquerdista, mas com outras intenções. Mas a nova esquerda é isso, Léo, importantíssimo, tá? Não. As pessoas não perceberam o bolsonarismo crescer em cima dessa ilusão de luta contra a corrupção e essa ilusão de liberdade econômica. Agora as pessoas não estão percebendo que está nascendo através desse movimento Tabata. A Tabata hoje compartilhou no Twitter a história da meritocracia da irmã Dulce. Vamos falar sobre isso, Léo, vamos falar. Deixa eu só passar o comentário do Neto aqui dizendo: Ciro caiu no meu conceito, ele está aderindo ao jeito Bolsonaro de agir, atacando reputações. É assim que ele quer virar presidente? O povo tem que estar de olho. Daphne, as suas reflexões aí sobre essa fala do Léo. Não, é isso, foi isso que eu falei. Eu acho que ele está realmente tentando agradar a imprensa de direita para dizer: sou confiável, confie em mim, posso executar esse papel, né? E, enfim, e meio com essa carapaça de pessoas que acreditam que ele ainda possa ser considerado de esquerda, né? Ser aí uma alternativa, porque a gente sabe que o Luciano Huck, né? Ele é muito frágil como candidato. É o candidato da Globo, né? Também, de fato. É um candidato construído, mas que não tem base nenhuma social, né? E o Ciro, ele ainda nutre essa esperança. Então, eu acho que o Léo, a gente já encerrou um pouco isso. Tá, então vamos só passar por esse artigo aqui do Marcelo Auler, que é muito interessante, jornalista muito respeitado, né, falando que ele cavou a sua cova política, e ele falou uma coisa que me pareceu muito interessante aqui, ó. Na entrevista dada ao UOL, o Marcelo Auler é diretor da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. A pretexto de críticas, né, ele cometeu crime, né? Ao atingi-los, acabou atingindo também todos nós, seus colegas, que, como os dois, lutam para sobreviver com blogs e sites, os mesmos que Ciro considera tudo picareta, fazendo a prática corrupta, né? E aí está dizendo que Ciro dificilmente vai conseguir provar as acusações que fez, porque é impossível que prove, né? Agora, Léo, deixa eu falar uma coisa. É Diga. importante a gente falar que essa coisa do Ciro é oportunismo, é mau caratismo. Eu sei que parece loucura, tá? Mas o nome disso, com todas as letras, é oportunismo. Tá bem colocado, porque eu falava com o Breno hoje, o Breno falava em distúrbio psicológico, mas é malandragem. O Zé Uchoa está dizendo: como cearense digo, Ciro é um personalista, nunca perdeu o DNA do Roberto Freire e grupos afins por onde passou, né? Bom, vamos mudar de assunto então, vamos passar rapidamente pelo tema Tabata, que o Léo mencionou, né? E a Tabata virou piada porque disse que a madre, irmã Dulce dos pobres, né, seria uma empreendedora, meritocracia. E aqui ela pegou essa fala, né, de empréstimo do Nizam Guanais, que deve ser um dos seus patrocinadores, que é, enfim, marqueteiro do Itaú, etc. Está aqui, ó, Nizam Guanais, financiador de Tabata, já havia chamado a irmã Dulce de a primeira CEO brasileira a ser canonizada. É tão ridículo, né? Esse papo de querer transformar todo mundo em CEO, em presidente de empresa. Qual que é essa onda de dizer que quem faz caridade, ela é a CEO da caridade, Léo? Ela imita a mesma estratégia que deu muito certo entre os eleitores do Bolsonaro, que é transformar aquela ideia de verdade em uma verdade após dita. Por exemplo, até hoje, se você perguntar aos eleitores do Bolsonaro se o nazismo é de esquerda, eles vão afirmar que sim, o nazismo é de esquerda. Agora, eles vão, obviamente,
ter uma posição de que a irmã Dulce, ela fez caridade porque ela é de direita, entendeu? Ela fez caridade porque ela é liberal. E existe, agora eu queria chamar a atenção de vocês, porque quem não se aprofundou nesses temas dos liberais, eu vou explicar para vocês qual que é a grande jogada que está começando a ser desenhada no Brasil. A mim não engana. Eu tenho esse faro aí para malignitude há muito tempo. Isso é o seguinte, Léo, a escola austríaca e os Chicago Boys, eles trabalham a ideia de conduzir uma sociedade no caminho de pensar que é possível você substituir o acordo social a respeito do cuidado dos pobres pela filantropia. Isso é uma técnica muito interessante, porque, veja bem, quando você pensa numa sociedade focada no cuidado aos pobres, você pensa numa sociedade que tem um compromisso com tributação. Por exemplo, o imposto de renda. Pronto, sai o dinheiro do imposto de renda, o Estado vai investir da forma como quiser, dentre as formas está a saúde e a educação. Quando você cria a ideia de que a única forma de realmente cuidar dos pobres é a forma da irmã Dulce, que é a filantropia, você tira dos empresários o ônus tributário. Isso é um argumento central do trabalho da escola austríaca. A ideia de que o Estado não deve cobrar impostos e com os impostos fazer bens públicos, com os impostos investir na saúde pública, na educação pública. O Estado não deve fazer isso. Isso deve vir de cada um através do sentimento de caridade. E o sentimento de caridade nasce automaticamente a partir do momento que você tira os impostos e você coloca aquele governo como Estado mínimo, porque as pessoas vão começar a se cuidar naturalmente com a sobra do dinheiro no pós-impostos. Óbvio que isso é, matematicamente falando, uma grande balela. Se as pessoas estão lutando contra os impostos, e olha, o imposto é muito semelhante à ideia do dízimo. Por que é muito fácil uma pessoa entrar numa igreja e pagar o dízimo? Porque a outra opção seria ela administrar aquele dinheiro e fazer caridade. É muito mais fácil para ela passar essa responsabilidade para o pastor. Já dei meus 10%, agora você não faz mais nada. Impostos é a mesma coisa. Você paga seus impostos, você não tem a responsabilidade de viver uma vida de caridade como a irmã Dulce. Mas, no entanto, a escola austríaca traz essa ideia, porque a ideia de quem se baseia na escola austríaca é parar de pagar impostos. Então, tudo que é revertido dos grandes empresários para o social, e lembrando que os grandes empresários só são grandes porque exploram uma grande sociedade. Isso é óbvio. A Vale só é grande porque ela tem o direito de minerar e matar os brasileiros, assim como a Samarco. Obviamente, quando você observa outras empresas gigantes no Brasil, elas só são gigantes porque elas estão ou vendendo para os brasileiros ou usando a mão de obra dos brasileiros. Então, nada mais justo que essa empresa investir na sociedade brasileira. Mas eles investem nessa ideologia de parar de pagar impostos, acabar com os programas sociais e partir para a ideologia da filantropia. Isso é a base. Está muito bem colocado isso, Léo. Isso lembra, né? Eu já tinha feito um debate com o Eduardo Moreira sobre isso. A filantropia ela é a privatização das políticas sociais. Em vez de você fazer com que o Estado atue no campo social, não vamos privatizar porque o empresário é bonzinho. Aí você deixa o empresário não pagar imposto, ser monopolista, né, fazer todos os abusos de poder econômico e depois ele ainda compra reputação com a filantropia. Né? Ele vira um cara legal nas páginas de jornais, olha como ele é bonzinho, né? Ele é até uma irmã Dulce, de certa maneira, enfim. Mas aí é um longo debate para a gente avançar. Deixa eu passar pelos comentários, a Ione dizendo, o Ciro nunca foi esquerda, quando era apenas Arena e MDB, era Arena, depois pula de partido, escolhendo sempre onde tem mais chance. É um oportunista, um liberal de centro-direita, né? Bem colocado também. E ecoando as palavras da Daphne. Victor dizendo, articularam para retirar o PSB do cara, ele ficou ressentido. A Manuela também está magoada, escreveu um texto super triste. PT e PSOL articularam contra o PCdoB. Cada um reage na sua maneira, né? Fernanda dizendo, aqui no Rio Grande do Sul, o PDT é coxinha há anos. Lá que Dilma foi para o PT e Brizola foi para o Rio. Para ser oportunista, tem que enganar bem. Na minha opinião, não é o caso do Ciro, é o caso de quem usa a imagem do Lula, né? Bom, sobre a questão da irmã Dulce, eu vou passar para a Daphne com uma coisa interessantíssima. Hoje eu vi um tweet do Guilherme Boulos e ele falava o seguinte, saiu uma pesquisa do IBGE, né? A pesquisa do IBGE mostra assim, uma família rica no Brasil gasta com educação o que uma família pobre gasta com tudo.
né, com alimentação, transporte e tal. Então, o que uma classe média alta paga só com escola é o que o pobre tem para viver o mês inteiro com todas as suas despesas. Aí o Boulos falou, numa sociedade assim, como é que se pode falar em meritocracia? Como que a gente pode discutir meritocracia se o rico gasta tudo em suplemento educacional e o pobre tem que gastar tudo que ganha com tudo e não tem educação privada, nem educação pública de qualidade? Fala você, Daphne. Pois é, numa sociedade assim, onde não tem política pública, onde não tem amparo do Estado, onde a gente paga imposto e o pobre não tem direito ao básico, né, que seria o básico, por exemplo, uma escola de qualidade, saúde de qualidade, ter direito, ter acesso à moradia, ter acesso à boa alimentação, o pobre não tem direito a isso. Aí, bom, voltando à história da filantropia, realmente concordo com o Boulos, não dá para falar em meritocracia, porque se o pobre não tem acesso a nada e não tem acesso à educação, só quem vai ter acesso à educação é o filho do rico. A gente está vendo aí agora o Bolsonaro vetando a presença dos psicólogos nas escolas públicas, né? Porque a escola do filho do rico vai ter psicólogo, obviamente, né? A gente aí uma briga danada pela escola com o fascismo, né? Porque eles querem implementar essa dominação, querem implementar essa militarização das escolas e querem amordaçar os professores. Então, o pobre não vai ter direito a nada, vai ter direito a só se tiver uma educação onde ele é completamente dominado, onde ele não desenvolva um espírito crítico, né? E aí você vê aí no meio disso tudo a filantropia, porque já que não tem o básico, tem que ter alguém que ajude, né? E aí você tem ali alguma coisa para escoar a culpa do capitalista, né? O capitalista que acaba com a vida do pobre, né? Porque ele está ali defendendo o sistema onde só ele é beneficiado, mas ele se sente culpado, né? Se sente culpado daquele ver aquele menino vendendo limão no sinal, tem que fazer a filantropia. Então, a filantropia não é mais nada do que escoamento da culpa do capitalista. É por isso que existe. Se não tivesse pobre e miserável, não precisava ter gente ajudando os outros na rua, né? E compra também de reputação. Aqui, ó, a Júnia está dizendo, a elite do Brasil é igual aquele quadro, brasileiro é tão bonzinho, né? Aqui, e Suzy se dizendo, o Criança Esperança reitera a explicação do Estopa. Vamos passar, porque tem muitos temas, a gente vai falar da questão da prisão em segunda instância, pautada pelo Toffoli, mas eu queria trazer uma notícia importante, que é isso aqui, ó, tá aprovado, né? O Bolsonaro mentiu, acusou, usou fake news, falou que o petróleo era criminoso, o petróleo do Nordeste, que era da Venezuela, etc. e tal. Tudo indica que se trata de petróleo da Shell, empresa que está lavando a égua na compra do pré-sal brasileiro. E petróleo da Shell já de muito tempo, né? Um acidente que ocorreu com a Shell em 2017 e agora os barris estariam se aproximando da costa do Nordeste. O maior acidente ambiental da história do Brasil, um dos maiores, né? O Bolsonaro atacou a Venezuela sem provas, irresponsavelmente, assim como o Ciro atacou o Paulo Moreira Leite de uma maneira leviana, e agora parece que a questão pode ser da Shell. Será que isso não deveria servir de alerta para a sociedade que está permitindo a entrega do pré-sal sem nenhuma reação? Léo? A sociedade nem vai ficar sabendo disso, Léo. Isso, olha, uma coisa que aconteceu nesse final de semana que foi uma coisa bem engraçada, sabe? A Jennifer acompanha a Herédia, porque elas são primas, desde aquela época que teve aquela confusão lá do erro do lettering e tal. Eu lembro que a Jennifer falava, olha que legal, ela faz o trabalho na Rede Globo, mas ela volta nas redes sociais dela e fala que não tá bem assim, ou seja, a Herédia foi de esquerda um dia e ela continua tendo o coração de esquerda, né? Apesar dela ter sido atacada por uma esquerda que nem procurou saber quem ela é. Mas enfim, nesse final de semana, a Herédia fez um comentário sobre o aumento das queimadas na Amazônia, parece que foi 97%, em um mês, o aumento, segundo o INPE. E aí os eleitores do Bolsonaro, que a acompanham, afinal de contas ela foi atacada pela esquerda, então ela ganhou seguidores eleitores do Bolsonaro, desmentindo e falando, você tá louca? Quem falou isso? Isso é fake news. Então, nós estamos vivendo uma realidade, Léo, que as pessoas que precisam receber as informações,
elas ignoram a informação quando a informação é contra aquilo que elas querem acreditar. Então, primeiro as pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar, sendo ou não sendo verdade. Depois as pessoas filtram. Se a informação colabora com aquilo que eles querem acreditar, a informação é interessante. Se a informação bate contra aquilo que eles querem acreditar, a informação é fake news ou é ignorada. O grande problema é que a informação de que o vazamento era a responsabilidade da Venezuela chegou a todos os alienados eleitores do Bolsonaro. Já essa informação que desmente a informação anterior não vai chegar a ninguém. Nós estamos vivendo, infelizmente, nesse momento. Hoje, o grande problema é que a informação a respeito do kit gay, da mamadeira erótica, chegou aos fanáticos. Agora, tudo que o Bolsonaro está fazendo de errado não chega a ninguém. Se você conversa com um fanático evangélico e conta o caso Queiroz, ele fala, como assim? O que é caso Queiroz? Se você fala sobre o caso dos 39 quilos de cocaína, os caras não sabem de absolutamente nada contra o governo Bolsonaro, mas eles ficaram sabendo do kit gay da mamadeira erótica. Então, qual que é o grande problema? A blindagem das pessoas das informações que não interessam ao governo Bolsonaro. Essas informações só ficam conosco, infelizmente. Mas, mesmo que conosco, ela é muito importante, porque ela acaba realimentando essa nossa vontade de lutar pela verdade, né? Você acha, Daphne, que a informação está tão controlada assim no Brasil que as pessoas continuam alienadas? Acho que sim, daí a importância de suportar uma mídia alternativa de esquerda. Então, vamos fazer aqui nosso merchan. É muito importante o 247 na vida de vocês, mas concordo com o Estopa, eu acho que está controlado assim. Eu vejo pelos meus alunos, né, que a gente não sabe o que é vaza-jato mesmo. Não, mas aquele Intercept, mas aquilo ali é coisa da esquerda, não sabe. Mas assim, e também tem um outro lado, sabe? É impressionante como o Maduro, ele virou assim, a culpa de tudo é do Maduro, né? Eu estava vendo um pronunciamento do Lenin Moreno, estava culpando a situação no Equador, botando a culpa no Maduro. É ridículo. Ridículo total. Né? Tipo, não, a culpa, o discurso era a culpa do Maduro e do governo anterior pela corrupção do governo anterior. Então é isso. É o mundo da pós-verdade, onde você diz qualquer coisa, né, mesmo que seja mentira, e essa mentira se transforma em verdade. Lembrando que a Shell, né, foi aí quem está pegando as nossas reservas e quem está causando esses acidentes, e como você falou mesmo, o nosso futuro vai ser muito complicado, está na mão da Shell, de empresas como a Shell também. Muito bom comentário da Adriana Brito. A Shell, além de levar nosso petróleo, ainda vomita na costa brasileira. É muita humilhação, levam o petróleo e depois vomitam, patrocinam golpes de Estado, etc. e tal. Sobre o Lenin Moreno, né, não percam a entrevista com a Mauri Chamorro, né, e relata como esse personagem se transformou num dos maiores fascínoras da história da América Latina. Né? Traidor, infiltrado, a serviço, né, dos Estados Unidos, claramente, traindo o povo equatoriano, fazendo as maiores aberrações. O Sidney dizendo, o golpe de 2016 trouxe a fome e a miséria de volta. Campanha Natal Sem Fome, ação pela cidadania e pela vida, democratas reeditando a memorável campanha dos anos 90. Fala, Daphne, você ia fazer um outro comentário. Não, você estava falando da traição do Lenin Moreno, né? Muito importante falar disso, que o Lenin Moreno foi um cara que estava junto com Rafael Correia, né? Então ele chegou ao poder como aliado do Rafael Correia, né? E agora você vê essa movimentação do Ciro aí, gente, é muito importante a gente ficar de olho nessa esquerda vira-casaca, né? Nessas pessoas que se colocam como nacionalistas, que se colocam como progressistas, mas tem aí toda a característica que podem sim vir a serviço do imperialismo, do golpe de Estado, de quem paga mais, né, de quem domina, das elites. Então, assim, muita atenção com isso. Peguemos o exemplo aí do Lenin Moreno, que é um traidor. Temos muitos possíveis traidores aqui. Muitos. Léo, você sabe que é engraçado, cara. Falar em traidor, não vou nem falar, não merece não, porque, enfim, deixa para lá, não vou dar holofote para gente que quer só tumultuar e falando besteira. Eu ia dar uma resposta, mas são pessoas que não merecem nem a resposta. Deixa eu trazer aqui mais uma notícia para a gente avançar na nossa pauta, antes de entrar na questão da prisão em segunda instância, que é a guerra interna do PSL. Essa aqui, Léo, olha aqui, é muito interessante. O PSL vai expulsar a Carla Zambelli, Bibo Nunes, Alê Silva e Douglas Garcia.
nunca tinha ouvido falar desses deputados, mas o que acontece? O PSL ficou cabreiro com a ideia do Bolsonaro de tentar dar um checkmate para pegar o dinheiro do fundo partidário. O que o clã Bolsonaro queria simplesmente era o controle de um fundo partidário gigantesco, né? E agora o presidente do partido, que é o Luciano Bivar, decidiu expulsar os bolsonaristas. E aí o que acontece? O Bolsonaro pode ficar sem partido, sem fundo partidário, pode ficar absolutamente isolado, sem condições de fazer uma campanha milionária como fez na eleição passada. Mas eu queria que você falasse especificamente da Zambelli sendo expulsa também, que eu acho muito interessante, porque ela é uma grande propagadora de ódio, de fake news, enfim. Léo, esse crescimento do número de expulsos já começa a trazer uma certa preocupação, porque parece engraçado, mas são pessoas com a capacidade gigantesca de mobilização. Imagine que a Joyce Halsemann, ela teve uma quantidade gigantesca de votos, a Carla Zambelli também foi muito bem votada, são pessoas que têm uma presença muito grande na internet, Bolsonaro nem se fala. O que eu vejo aí é a possibilidade dessas pessoas fundarem um partido ainda pior que o PSL e se reconfigurarem nesse partido, ou seja, o Bolsonaro não toma o PSL, ele funda um outro partido e leva todos aqueles que querem sair do PSL. Olha que coisa interessantíssima, eles estão, isso não está sendo percebido, mas eles estão criando uma forma de todos eles saírem do partido sujo, do partido do laranjal e deixarem a laranjada para trás. Ah, não, aquilo era coisa do partido, eu não tenho nada a ver com aquilo. Então eles vão integrar um novo partido, o Partido dos Nacionalistas que amam muito o Brasil, e a partir daí eles vão ter um partido limpinho para dizerem que não tem absolutamente nada a ver com o laranjal do PSL. Então, parece engraçado, mas ao mesmo tempo o que eu vejo aí é uma possibilidade de uma estratégia de reconfiguração desses parlamentares num novo partido, que vai ser a mesma coisa, partido para reunir aqueles parlamentares sem ideologia, que são parlamentares vindos do oba-oba, mas que vai reunir muito fundo partidário. Vamos cair na real. Você, Daphne, como é que você vê esse movimento aí de expulsão dos bolsonaristas do PSL? Olha, isso aí, a gente viu o Bolsonaro passar por vários partidos, né? Inclusive, antes das eleições, ele estava procurando uma legenda e teve dificuldade de achar, né? Ele tentou várias, né? Então, o Bolsonaro, ele não é nenhuma figura que seja alinhada com nenhuma ideologia partidária. Ele só quer ali alguma coisa onde ele possa concorrer às eleições. E ele também, obviamente, está de olho nesse dinheiro do fundo partidário. Agora, em relação ao racha, eu acho muito bom para a esquerda, né? Muito bom para o nosso campo. Quanto mais eles se dividirem, quanto mais eles brigarem entre eles, acho que a gente sabe que isso tudo depois vai ser ajeitado, né? Para a gente é muito bom, é ótimo, né? Eu não sei se... essa, como é que é o nome dela que você falou agora que vai ser expulsa? A Carla Zambelli, né? Zambelli. Se ela tem essa força toda, e esses dois outros que a gente nunca tinha ouvido falar, tem essa força toda, como o Léo falou aí. Porque, na verdade, essa galera toda entra no poder junto com o Bolsonaro. E como é que o Bolsonaro entra no poder? Ele entra no poder através de uma alavanca da própria elite, né? Porque até um ano atrás, antes das eleições, ninguém imaginava que o Bolsonaro fosse estar no poder. O Bolsonaro entrou no poder porque ele estava ali aquecendo na beira do campo, né? Na verdade, eles tentaram emplacar o Serra, tentaram emplacar o Amoedo, tentaram emplacar outras figuras mais ali palatáveis que não emplacaram, e aí forçaram a barra, obviamente prenderam o Lula, mas forçaram a barra. E essa galera que foi junto com o Bolsonaro, né? E agora eles rachando, é ótimo, porque perdem a força. Quando divide, perde a força. Muito bom. Samurai dizendo aqui, PML presidente 2022, né? E muita gente dizendo que quer que o PSL se exploda, né? Porque realmente também não vamos perder muito tempo. Eles estão lá brigando por dinheiro, deixa eles brigarem, e aí o que sobrar, depois a gente acompanha, né, até com uma certa distância fitossanitária. Vou trazer só mais uma notícia antes da gente falar da segunda instância, que é essa aqui, ó. O Silvio Santos, mais uma vez, bombando pelas confusões dele, né? Ele foi num quadro do programa dele, acho que fizeram uma pegadinha com ele no programa dele, né? Perguntaram o que aconteceu no Brasil em março de 64.
massacre popular, golpe militar, a proclamação da República, eleições diretas, e a única resposta possível era golpe militar, né? Mas depois ele deu ele se contorceu para dizer, não, o que aconteceu ali é uma questão de opinião, né? E você, Daphne, tendo visto também a entrevista do Chamorro, né? O Equador já é uma ditadura, agora vem o Silvio Santos relativizar a ditadura. Você também, Léo, vocês acham que o Brasil corre risco, a América Latina como um todo, de entrar num novo período ditatorial, dado, né, que em 64 o golpe de Estado contra o Jango levou a uma ditadura? Será que aqui o golpe contra Dilma também pode levar a uma ditadura? Você, Léo. Primeiro eu queria entender o que falta para as pessoas entenderem que nós estamos vivendo uma ditadura. Nós temos um controle... Mas uma ditadura eu estou falando de uma ditadura sanguinolenta, Léo, só para você entender o meu ponto. Léo, o sangue só é necessário quando você precisa evitar, através do sangue, que os seus opositores façam qualquer coisa. Não precisa mais disso. Veja bem, por que o Marighella ele era temido pelos militares? Porque o Marighella queria levar para as pessoas o sonho de liberdade. Hoje, o sonho de liberdade, ele não pode ser levado de qualquer forma. Imagine que, naquela época, se eles tivessem a opção de, no lugar de matar o Marighella, cortar a língua do Marighella. Obviamente, eles fariam isso. E o que hoje a gente tem é uma situação ainda pior que do golpe militar anterior, Léo. Porque no golpe militar anterior, a coisa ficava muito clara, porque eles precisavam prender pessoas, espancar pessoas para descobrirem informações, e muitas pessoas, como a Dilma, por exemplo, simplesmente não entregavam os amigos. Hoje, o nível de tecnologia é tão grande que não é preciso prender ninguém e torturar, eles conseguem absolutamente tudo através da tecnologia da informação. Então, através do monitoramento de rede, você tem todas as informações que você quer. Para que torturar os outros para saber da verdade, sendo que quem deu o golpe no Brasil já tem acesso a toda a informação que precisa? Por outro lado, para que matar o Marighella, sendo que hoje basta confinar a informação nas mãos daqueles que não interessam ao sistema? Então, o que eles fazem? Naquela época eles tinham que matar o Marighella, agora eles confinam o nosso programa a uma pequena bolha e eles controlam de forma que a maioria jamais receba a informação. Eu falava sobre isso há pouco tempo atrás. Essa situação da Venezuela não vai chegar a absolutamente ninguém. A Vaza Jato não chega às pessoas que realmente poderiam integrar o campo da luta contra a dominação do Brasil. Essa questão de estarmos tornando colônia dos Estados Unidos, no fanatismo, é uma piada. Eles acham que é uma grande parceria que está sendo edificada. Pergunta básica: estamos sim em ditadura. É uma ditadura do controle do conhecimento. Essa ditadura só não está utilizando meios sanguinários porque não são mais necessários. Eles conseguem resolver os problemas que antes eram resolvidos na tortura e na bala, eles conseguem resolver de forma alternativa, métodos modernos, mas é a mesma coisa. O que adianta nós estarmos aqui tentando transmitir essa informação para as pessoas, tentando transmitir verdade e termos aí algoritmos trabalhando para que o nosso vídeo fique confinado a 5, 10 mil pessoas? Em contrapartida, os grupos que estão falando palhaçadas, eles estão com 50 mil pessoas assistindo ao vivo no YouTube, mais 100 mil pessoas assistindo pela rádio e assim por diante. Eles têm o controle da narrativa. Então, hoje, o que era necessário para uma ditadura antes, era necessário tortura, era necessário matar, hoje não é necessário. Hoje basta colocar a gente falando com a nossa turma e a gente está se iludindo que está dando tudo certo. Priscila dizendo: Léo Stop é sensacional, muito inteligente. Jefferson, concordo plenamente com o Léo, né? Rosa Souza: e o sangue da população negra e pobre das favelas do Rio? Não conta, Tuxo? Lógico que conta, mas eu estou falando de sangue de dissidentes políticos, não de pessoas que sempre são estruturalmente vítimas do Estado no Brasil, que são os negros, favelados, etc. e tal, que são perseguidos há muitos anos. Eu estou falando de perseguir lideranças políticas, como aconteceu no Equador hoje. Hoje, o Lenín Moreno prendeu 10 opositores, 10 dirigentes do partido que ele mesmo fundou, né, que foi o partido que fez a Revolução Cidadã. O Bolsonaro não prendeu a Gleisi, né, não prendeu outras pessoas. O Lula estava preso antes dele, que é parte de um processo também de construção de uma ditadura alternativa. A gente sabe que o Lula foi preso
para fraudar uma eleição, mas eu estou falando de assassinatos políticos. A Marielle foi vítima de um assassinato político, mas as pessoas que são vítimas de assassinatos no Rio de Janeiro não necessariamente são vítimas de um assassinato político, são vítimas de um assassinato da oligarquia brasileira contra os mais pobres. Fala, Daphne, estamos em ditadura? Então, eu acho que estamos numa ditadura não sanguinolenta por conta do que a pessoa aí do chat falou, porque sempre estivemos, na verdade, mesmo quando acabou a ditadura, a gente viu, inclusive, naquele filme Pastor Cláudio, que o cara, na época do Fernando Henrique, ainda escondia corpo. Então, assim, a violência do Estado nunca cessou, né? A violência nas favelas nunca cessou, então acho que o comentário é pertinente, mas o seu comentário também é pertinente porque a gente ainda não tem, alguma coisa como era antes, mas eu também concordo com o Léo Stoppa quando ele diz que foi inventada uma coisa chamada lawfare, que bota o Lula na cadeia, que bota a Preta Ferreira na cadeia, e aí quando solta, botam uma algema numa deputada, ou vereadora, agora não me lembro, que foi pegá-la lá na prisão, e fazem um estardalhaço danado, mas, na verdade, era só por conta do IPVA do carro. Quer dizer, então, assim, quando se usa esse tipo de mecanismo politicamente, né, como a gente está vendo aí, que o Lula está preso sem nenhuma prova, isso é uma ditadura, isso não é uma outra coisa. Quando a gente vê perseguição política de reitor, né, o reitor lá se suicidando, e pessoas que talvez estivessem falando hoje em dia com medo de falar, obviamente que não é como na ditadura militar, mas sim, eu acho que nós estamos vivendo uma ditadura, sim, porque qualquer coisa pode ser usada contra você, porque o judiciário já não funciona mais, não é mais alguma coisa segura que nós podemos confiar, e sim, a violência do Estado está aí para matar e arrebentar, como sempre esteve. Só que, por enquanto, a classe média e os filhos da classe média ainda estão guardados, que não estavam mais na época da ditadura militar. Exatamente. Bom, o pessoal lembra, evidentemente, também do caso da Preta Ferreira, que foi presa política, foi recentemente libertada, e agora a gente entra na questão do Lula, né? O Toffoli pautou a prisão em segunda instância para a próxima quinta-feira. Já existe maioria, aparentemente, no Supremo Tribunal Federal para reverter essa decisão, né? Não se sabe se vai ser 6-5 ou 7-4, fala-se até num 7-4, com uma possível virada do voto do Alexandre de Moraes. Se cai a prisão em segunda instância e volta a prevalecer a Constituição no Brasil, o Lula volta para casa, isso diminui a pressão sobre o STF, mas eles vão tentar uma saída que mantenha o Lula sem direitos políticos. Então vamos falar sobre essa decisão do Toffoli, Léo, de pautar para quinta-feira, dia 17, a prisão em segunda instância no Brasil. Vamos, Léo. Bom, deixa eu antes mandar um abraço aqui para a Cristina, que achou o meu número de telefone do nada e mandou uma mensagem perguntando quem é você? Eu achei seu número aqui. Então, um abração, Cristina, eu estava conversando com ela aqui agora. Olha, Léo, eu acho que é mais que óbvio ter que pautar a prisão em segunda instância para tirar o Lula da cadeia através da prisão em segunda instância. Porque eles querem o Lula fora da cadeia agora, e o Lula está vivendo nesse momento uma possibilidade de soltura coercitiva. O Lula, que não quer fazer acordos para sair de uma forma preventiva, acordo de usar tornozeleira, de pagar multa, enfim, o Lula não quer acordo, então por isso o Lula não está disposto a sair dessa forma. Mas se cai a prisão em segunda instância, então o Lula já não tem mais mandado de prisão. Tecnicamente falando, isso é muito estratégico. A gente tem que pensar que lá estão pessoas que estão maquinando a todo tempo o que eles vão fazer para enganar a sociedade que está lutando por um Brasil livre. Veja bem, hoje o Lula tem, por causa dessa ferida à Constituição que você mencionou, por causa desse afronto à Constituição, hoje o Lula tem um mandado de prisão, ele está cumprindo uma prisão, e no momento que ele está cumprindo essa prisão, para ele ir para o semiaberto, ele precisa assinar um acordo, e nesse acordo ele praticamente assume que ele realmente cometeu os crimes. O Lula não vai fazer isso, o Lula não é bobo, o Lula está lutando por sua inocência, e o Lula está preso nesse momento para balançar o Brasil a respeito da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Só que pautar a segunda instância nesse momento é a coisa mais estratégica, porque se a prisão em segunda instância cai,
o Lula não está mais cumprindo o mandato de prisão, não existe mais prisão em segunda instância, ou seja, não tem mais acordo. O Lula vai condenado para casa, condenado em segunda instância, e esse Lula condenado em segunda instância fica dentro de casa, apesar de condenado, e não pode mais falar que vai ficar preso, porque ele não tem mais que assinar nenhum tipo de acordo. O Estado realmente tem o poder sobre o indivíduo, o que significa que o indivíduo pode se negar a assinar o acordo de liberdade provisória, mas o indivíduo não pode se negar em sair da cadeia no momento que não tem mais o mandato de prisão. Ou seja, pautar a prisão em segunda instância derruba o mandato de prisão do ex-presidente Lula, mas não anula os processos. Então essa é a única estratégia que o STF tem para não tocar no Sérgio Moro. Por quê? Vamos pensar um caso, vamos pensar outro. Se o STF tira o ex-presidente Lula da cadeia sem tocar no Sérgio Moro, o STF não toca nas eleições de 2018, o STF não vai causar um rebuliço dentro do Brasil a respeito de tocar naquele cara que tem um certo apoio dentro da sociedade, a gente precisa admitir isso, infelizmente, e o STF desmonta o alcance da Vaza Jato, porque a Vaza Jato hoje, ela tem um apelo muito grande, porque ela está expondo uma injustiça contra o ex-presidente Lula preso. Se eles tiram o ex-presidente Lula da cadeia sem julgar a suspeição do Sérgio Moro, eles resolvem o problema. Então, qual que é o primeiro ponto? Retirar o Lula da cadeia através da questão da prisão em segunda instância. Tira o Lula da cadeia, mas sem devolver os direitos políticos, porque os direitos políticos estão ligados à segunda instância. Então, pronto. Nesse momento, eles conseguem diminuir o apelo da Vaza Jato e eles conseguem dar barrigada na suspeição do Moro, porque o Lula já está em casa, o apelo nacional a respeito da suspeição do Sérgio Moro cai. Então, primeiro momento, tira o Lula da cadeia por causa da questão da prisão em segunda instância. Nessa brincadeira vai ajudar, que vai tirar um monte de gente que está, por causa do Lula, cumprindo segunda instância, como por exemplo, cumprindo cadeia, como por exemplo o Azeredo. Mas aí vamos pensar o seguinte, a suspeição do Moro está pautada, mas não vai ter mais apelo. Então o que eles vão fazer? Olha, nós vamos adiar um pouco para dar tempo de conseguir provas, e aí vão dando barrigada até o Moro ser eventualmente indicado ao STF, ou então o bolsonarismo cair de vez, mas eles não querem ter nas mãos deles a responsabilidade sobre o destino do Sérgio Moro. Eles não fazem questão que o Sérgio Moro se dê bem ou se dê mal, mas eles fazem questão de não entrarem no meio. Então o que eu vejo nesse momento é isso. Eles não querem entrar em briga de cachorro grande, né? Mais ou menos isso. Eles querem soltar o Lula sem ter que dar sem ter que dar um cascudo no Moro, como você falou. Daphne, eu vou te passar, mas tem tantos comentários aqui, ó. O Valdo pede para a gente comentar o decreto 146. Esse aí é perigosíssimo, merecia uma live do Estopa falando só disso. É o decreto que permite à administração pública compartilhar todos os dados biográficos, todos os RGs, cadastros dos cidadãos brasileiros, que eu acho que é para fazer um grande controle social no Brasil, saber exatamente tudo da vida de cada um. É um Estado Big Brother, né? Mesmo 1984, como previa George Orwell, né? Suzy Cidreira, temos que distribuir panfleto da Vaza Jato, por Rogério Matuque. Ray Lula Rousseff 247 da Silva. O maior erro foi a tal da anistia, nunca ninguém foi punido, e o Estado policial sempre continuou o mesmo. Veja como você é recebido em qualquer delegacia. São prepotentes e ditatoriais. Canal Escrito no Céu, meu receio é que algum ministro peça vista. Acho que não tem clima para vista não, mas enfim. Vitor Santana, não percebo a esquerda se reorganizando para Lula livre. No momento vejo Ciro liderando e Lula deveria apoiá-lo, até pela alternância de poder à esquerda. E um impeachment desse antigoverno. Vitor, eu não posso te dar a razão, porque agora o Ciro ele se tornou objetivamente nosso inimigo, adversário. Ele será processado por nós por espalhar fake news e demonstrar falta de caráter ao atacar um jornalista como Paulo Moreira Leite. Então, eu respeito a sua opinião, acho que você apoia, tudo bem, mas a gente não tem nem como, né, defender a ideia do Ciro em qualquer circunstância, porque ele escolheu ser nosso adversário. Ele fez essa escolha. Maria de Fátima, se eles resolverem que terceira instância pode prender, eles mantêm o Lula preso e se dão bem com a sociedade coxinha. Um dia covarde, sempre covardes. Rinaldo dizendo, o Lula já foi condenado em terceira instância. O que o STF precisa regular é a prisão após o trânsito em julgado, quando não existem mais recursos. Flávia, o povo do Equador lutando com paus, madeira e papelões contra o Estado armado com metralhadoras e canhões, sendo mortos às pencas.
Rui Costa Pimenta não está certo sobre armar e treinar o povo, né? Será que o Brasil tem vocação revolucionária? É uma questão para se discutir. O Shoa, acabar com a segunda instância mantém Lula na famigerada ficha limpa. Se tem uma autocrítica a ser feita, é o apoio da esquerda a essa lei esdrúxula, né? A esquerda foi capturada pelo discurso moralista imposto pelos meios de comunicação. Daphne, prisão em segunda instância. O que você espera dessa sessão de quinta-feira? Como é que você avalia, né, os comentários do Léo, do público aqui em geral? Áudio, Daphne. Áudio. Opa, desculpa. O que eu espero, para o bem do Lula, né? Eu acho que não vai rolar nada para o bem do Lula. Até agora, a gente viu só movimentos em prol de prejudicar o Lula. Então, nada que o STF faça é para dar algum tipo de vantagem ao Lula. Sempre será para dar vantagem a quem prendeu o Lula. Então, assim, eu não espero alguma coisa boa. Se soltarem o Lula, se algum dia o Lula vier a ser solto, é porque quando a gente vê aí Merval dizendo que Lula solto teria que perder todos os direitos políticos, né? Então a gente vê que realmente para ele está difícil de manter o Lula preso. Quando a gente vê Dallagnol e seus pichas lá pedindo para Lula ser solto, então a gente vê que realmente para eles agora, talvez, um passo à frente seria liberar o Lula, porque está ficando muito ruim para eles, né? Agora, em prol da pessoa do Lula e em prol da esquerda, eu não estou vendo nada. Eu estou vendo aí um grande jogo de xadrez sendo armado de uma forma que o STF fique em paz, a justiça fique em paz, a Lava Jato fique mais tranquila e o Lula não consiga voltar para os braços do povo, não consiga voltar a governar o Brasil. Assim, eu não sou nem um pouco otimista, eu vi todo esse processo aí muito claro, entendeu? Muito claro, eles não deram o golpe, não fizeram isso tudo, com a STF, com tudo, agora para beneficiar Lula. Eles vão estar sempre procurando alguma coisa para beneficiar a eles próprios. Se agora, enfim, ter que liberar o Lula é uma condição que eles não possam fugir mais, eles vão arrumar um jeito de até liberar o Lula, mas sem direito político, fazendo uma propaganda maciça contra o Lula, entendeu? De alguma forma, tirando o Lula desse jogo político. Então, ou seja, assim, mantendo o processo político eleitoral fraudado no Brasil. Claro. Porque qualquer eleição que tenha Lula, o Lula ganha. Zé Uchoa dizendo, apoio à ficha limpa foi dado, inclusive, por Flávio Dino, a quem muito respeito, mas que cometeu erro de avaliação no momento. E Chacal dizendo, apoio totalmente Rui Costa Pimenta, desde o início do golpe que eu venho conclamando, vamos às armas ou ficaremos de 4 para a elite novamente. Né? Augusta dizendo, segunda instância antes da suspeição, é golpe na liberdade total do Lula. Gente, vamos dar mais likes aqui. A Vilma dizendo, 7.300 pessoas assistindo, 2.500 likes, mais compartilhamentos para a gente bombar mais aqui no YouTube, na TV 247, nas redes sociais. Léo, para fechar, né? Então você acha que o cenário que estão tentando construir é esse? Libertam o Lula, mas mantém o Brasil em estado de ditadura? Parece que sim, Léo. O Lula está fazendo a Vaza Jato chamar a atenção do mundo todo. Então, é preciso estancar a sangria. Mas o STF, ele não quer ter a responsabilidade de decidir. Alguma coisa ele tem que decidir. Então ele vai decidir por aquilo que vai dar o menor impacto. Olha que coisa interessante, tirar o Lula da cadeia sem anular o processo. Lógico, tem uma terceira via, porque o que se discute nessa questão é se a prisão ela é ou não é após o trânsito julgado. O trânsito julgado é quando não existirem mais recursos. Pode ser na primeira instância, se o cara não entrar com recurso, como pode ser só lá no STF. Então, o que se discute nesse processo é isso. Apesar de que a gente tem uma terceira via que foi apresentada, que é a questão da terceira instância, mas essa terceira via é uma terceira via, seria muito mau caratismo imaginar o STF partindo para uma terceira via para manter o Lula preso. Eu acho que pautar a segunda instância nesse momento é uma forma de criar uma saída para o Lula sem a suspeição do Moro.
a suspeição do Moro devolve os direitos políticos ao ex-presidente Lula, e é isso que eles estão querendo, obviamente, evitar. Então, tirar o Lula da cadeia sem direitos políticos tem duas possibilidades. A possibilidade que o Lula rejeitou, que é a possibilidade da progressão de regime, e agora a outra possibilidade que o Lula não pode rejeitar é essa questão da prisão em segunda instância. Se a prisão em segunda instância cai, o mandato de prisão é revogado. Com o mandato de prisão revogado, o Lula vai para casa e não tem condição nenhuma. Ele está aguardando os recursos serem julgados em liberdade. Agora, olha que coisa interessante. O STF, no momento que essa questão do Lula aguardando recursos em liberdade, a mensagem que ele manda para o Lula é: você pode ser preso na hora que a gente quiser, porque você está condenado até na terceira instância. Se você falar coisa demais, a gente te condena na instância final e já era. Então, é mais ou menos uma forma de colocar uma coleira no pescoço do ex-presidente Lula, essa questão da segunda instância. Então, as pessoas não estão percebendo, mas o que está acontecendo nesse momento é uma forma aí de libertar o corpo do ex-presidente Lula, né? Ter o corpo dócil, né? Quem a Daphne conhece muito bem essa teoria, obviamente, do Foucault. A ideia é essa: o Lula agora vai ser um corpo dócil à disposição da justiça, porque ele vai para casa não inocentado, não com o processo anulado, mas ele vai para casa à disposição do STF, que pode julgar o Lula em instância final com um estalo de dedos. Em última instância, Léo, à disposição do STF, ou seja, à disposição dos militares, ou seja, à disposição dos Estados Unidos, né? Essa é a cadeia a cadeia alimentar é mais ou menos assim: Estados Unidos, Exército, STF, e aí o resto da sociedade. Chacal dizendo: concordo com Daphne, só há saída revolucionária aqui no Brasil, né? Deixa eu falar sobre isso, tá, Léo? Vou deixar só o comentário da Dora dizendo: gente, o Lula tem que ficar com restrição até que o Nhonho assuma. Será que eles vão querer que o Nhonho seja presidente da República, primeiro-ministro? Enfim, fala, Léo. Olha, eu queria, apesar de que é uma coisa muito bonita, eu queria incentivar vocês que jamais iniciem qualquer conversa a respeito de processo revolucionário, processo não democrático, qualquer coisa que não esteja compatível com a Constituição, porque vai ser sempre um movimento isolado, um movimento muito pequeno, e ele vai ser reprimido como exemplo. Então, tomem cuidado, porque eu sei que nessas horas, eu já tive pensamentos revolucionários já, nessas horas a gente acaba ficando com muita raiva, a gente pensa, tem que partir para o ataque, tem que fazer bomba, tem que fazer isso. Mas, acreditem, eles estão esperando o primeiro foco de movimento revolucionário para punir de forma exemplar. Eles querem um Tiradentes para esquartejar em praça pública, porque eu esqueci o nome daquele rapaz que foi pego com um vidro de detergente e foi preso por causa... Rafael Braga. O Rafael Braga não chamou atenção porque não era um político. O que eles querem nesse momento é pegar um movimento político para repetir a cena do Rafael Braga, para esquartejar em praça pública. Então, se você quer fazer um movimento revolucionário, faça na comunicação, faça na difusão de ideias. Hoje, para você ter uma ideia, o que você conversa está sendo monitorado, porque poucas pessoas acreditam nisso, mas existem algoritmos embutidos no seu computador, no seu celular, para detectar o que você fala e enviar o que você fala para as empresas aí que controlam o que a gente faz. Então, nem pensem em movimento revolucionário, porque eles estão esperando a oportunidade exatamente para fazer um movimento de contra-ataque, esquartejar em praça pública, exatamente para botar medo. O Tarso dizendo: boa noite a todos. Gente, por que vocês não falam da possibilidade de Bolsonaro não deixar Lula sair? Sério que vocês acham mesmo? Meu Deus. O Bolsonaro é uma peça muito pequena nesse jogo. O Bolsonaro é um instrumento do governo norte-americano para distrair o público aqui no Brasil, enquanto o Brasil vai sendo saqueado. Então, o Bolsonaro não manda absolutamente nada, ele é um pau mandado, né? Então, a cadeia de comando é lá de cima, Estados Unidos, depois Exército, né? E depois Supremo, Bolsonaro, enfim. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu acho que ao Bolsonaro já é indiferente. Se o Lula tiver sem direitos políticos, tanto faz como tanto fez, né? O Vitor dizendo: desculpa, pessoal, sou fã do trabalho de vocês, mas estou doente, estive internado. Não estou conseguindo me atualizar tão rápido quanto antes. Peço desculpas pelo comentário infeliz sobre o Ciro. Não, seu comentário não foi infeliz. Seu comentário foi
politicamente correto. Você fez uma defesa política da candidatura do Ciro Gomes, então não tem nada de infeliz. Agora, a única coisa que eu coloquei é que, no nosso caso, é impossível ter qualquer gesto de simpatia política em relação ao Ciro, porque ele se tornou nosso litigante, né? A gente está em vias de abrir um processo judicial contra ele, criminal, civil, pelo crime que ele cometeu contra o Paulo Moreira Leite, né? Lima Pereira propõe aqui, ó, já uma nova Constituição no Brasil, Daphne, a Constituição Coringa, artigo 1, fim do sistema. É bom, artigo 1, acabou o sistema, aí depois a gente vê o que vem. Cláudio. Já que é para acabar com o sistema, eu tenho um filme mais legal ainda, que é o Fight Club, que lá é bem mais interessante. Você assistiu o Fight Club? Eu assisti o Clube da Luta, mas eu não consegui entender direito. Eu via, era tanta gente apanhando que eu não consegui chegar a passar da metade. Léo, a luta, Léo. Não, mas assim, não vou dar spoiler, mas a luta é contra o sistema financeiro. Assistam. Tá, mas o Coringa também. Mas enfim, o Cláudio dizendo, creio que se Lula não recuperar os direitos políticos, mas recuperar o direito de ir e vir, isso será uma vitória parcial do Lula e da esquerda. Nisso eu concordo também. E Chacal dizendo, Léo, se eu temesse o sistema, viveria na selva. Daphne, você. Olha, eu queria só comentar, não sei, né? Eu queria só comentar essa questão aí que o Léo estava falando, do sistema, não começa em nenhuma guerrilha. Isso aí eu concordo com ele, tudo isso é muito perigoso, porque a gente aqui, a gente não pensa, não é foquista, né? Não acha que tem que ter focos, nem nada não. Quando isso acontecer, tem que ser de maneira de uma revolta popular, né, como se deu lá no Coringa, né, mas de uma revolta popular e de forma geral, é geral o negócio. Então, não é um grupo começar alguma coisa, né? Eu acho que é isso que o pessoal do chat está falando e que o Léo estava falando também. Não é o foquismo, é justamente o que aconteceu no Equador, que o povo, diante da miséria absoluta e diante da impossibilidade do aumento lá que o Lenin Moreno propôs em relação à energia, aquele pacote que ele lançou, a população que já estava estrangulada viu que não tinha mais jeito. E aí, quando não tem mais jeito, gente, não tem mais jeito mesmo. E aí a mola volta e há uma rebelião popular. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que discutir, né? Que a rebelião popular se dá quando está estrangulado. Hoje, acho que o Breno Altman estava falando disso, né, Léo, um pouco de manhã. Então, é importante a gente estar ligado nisso, porque o neoliberalismo, ele tá trabalhando com isso, né? Ele está acachapando o povo de uma maneira, porque antes você ainda tinha uma social-democracia ali que dava uma sustentação para o povo, mas quando as sociais-democracias estão sendo derrubadas no mundo, né, uma hora isso vai voltar, e aí o sistema realmente cai, porque quando o povo quer, vide Equador, ataca com pau, pedra, papelão, e o Lenin Moreno teve que recuar, né? Ainda não é uma derrota do Lenin Moreno, mas teve que recuar. Recuou no dia de ontem e hoje prendeu todos os líderes da oposição, inclusive uma governadora. Pode ter ficado pior. Porque ainda é uma briga, mas aí a gente tem que ver o que isso vai dar lá na frente. E é claro que quando isso acontece, não é uma questão de paz, né? E nunca é uma questão de paz. Até maio de 68 voava pedregulho, né? Não é. Bom, eu entendo. Só fazendo um alerta em relação à questão do Equador. A Fernanda dizendo, ouvi direito, Rui Costa Pimenta fala em movimentos revolucionários, em que horas ele fez discurso de defesa de Lula na Paulista? Vai assistir de casa? Né? O Rui Costa Pimenta sempre se mobilizou ali em defesa do Lula livre, Fernanda. O que eu acho, a questão é assim, o PCO se coloca como um partido de natureza revolucionária. Então ele defende uma saída revolucionária para o Brasil. A crítica que ele fazia ao Lula era exatamente a crítica de tentar fazer a transformação pela via institucional. Mas eu não acho que outro caminho seria possível no Brasil, né? Acho que o Lula fez o caminho possível. Também acho. Se eu só responder esse comentário dessa moça que falou se ele ia fazer de casa, tem uma pessoa que é importante, que foi o Antônio Carlos, ele falou um pouco antes da Gleisi. Teve fala lá na Paulista ontem, sim, do PCO. Foi o Antônio Carlos que falou. Deixa eu
Só adicionar uma informação aqui, quando eu falei para as pessoas tomarem bastante cuidado com as articulações, é porque a Daphne tinha falado sobre armar a população para lutar contra o sistema. Acho que foi comentário de leitor, Léo, acho que foi superchat. Foi superchat? Bom, enfim, não falei que você propôs isso, não, comentou que o Rui falou isso, Daphne, deixa eu corrigir aqui. Não, gente, é isso que está errado, porque grupos armados contra o Estado democraticamente, entre aspas, constituído, tá na Constituição como ato de terrorismo, é inafiançável, é imprescritível. Para você ter uma ideia, se você montar um grupo armado para bater de frente contra o Estado hoje, voltar daqui 100 anos, você vai ser processado porque é imprescritível. Eles estão esperando a oportunidade para pegarem as pessoas que estiverem tentando isso e colocarem essas pessoas na cadeia exatamente como exemplo, para botar medo. Eu não falei que a gente não pode ter atos revolucionários como manifestações. As manifestações pacíficas, elas são manifestações legais. Então, a revolução, ela pode vir de uma forma pacífica. A revolução, eu falei protesto técnico, tem coisa mais poderosa do que ensinar o povo sobre o que está acontecendo e depois todo mundo simplesmente parar de trabalhar. Acabou, o sistema quebra. Mas se você começa a pensar da sua casa na possibilidade de articular pessoas para que essas pessoas comecem a bater de frente contra o Estado utilizando armas, primeiro ponto que eu vejo, você não vai bater de frente contra o Estado, você vai bater de frente contra a polícia, e a polícia faz parte dos trabalhadores. A nossa responsabilidade é explicar isso para os policiais. Então você começa errado, porque olha, hoje no Equador, o governo está utilizando forças armadas contra o povo, porque não existe uma consciência na cabeça das forças armadas que aquele governo está errado. Mas a inteligência é capaz de modificar a cabeça dos policiais, modificar a cabeça das forças armadas, para chegar num ponto em que eles vão virar e vão falar, olha, a gente não vai defender bolsonarismo. A gente não vai defender coisa ilegal. Inclusive, todo funcionário público tem essa ressalva de não ter que obedecer uma ordem manifestamente ilegal. Então, recebeu a ordem do Dória para ir na Paulista e sentar o bambu numa manifestação de esquerda, os policiais podem recusar essa ordem. Isso é um direito de todo servidor público. O que a gente precisa é levar essa informação para eles. Então, a revolução, ela é uma coisa linda desde que ela não faça uso de atos ilegais, como, por exemplo, tentar montar um grupo armado para bater de frente com o Estado, porque isso é perigoso. Eles estão esperando o momento em que isso ocorra para se aproveitarem disso para dar um exemplo. Tá, deixa eu só passar... Daphne, já te devolvo, só passar pelos comentários, senão a gente vai perder aqui. Ó. Malu disse o seguinte, por favor, Estopa, o caminho é as ruas para começar. Você assim reforça a apatia do povo que precisa acordar para a luta. O Léo praticamente respondeu o comentário da Malu com a fala anterior. Di está dizendo... Tem levante no Haiti, povo e todos os artistas foram para as ruas contra o presidente capacho dos Estados Unidos lá. Regina, anula STF, Lula livre, Lula, o Brasil e o povo sem medo de ser feliz. Solidariedade, APML e a Kiko Nogueira. Né? E a Fernanda dizendo, o PCO prega a teoria revolucionária, mas não tem iniciativa. Espera que outros façam o que prega, só para eu entender. Magna disse... Muito cuidado com o canal International Post Research cadastrando pessoas nos Estados Unidos para um movimento revolucionário. Revolução tem que ser orgânica com a população. Regina, exatamente isso que o Léo falou, as informações não chegam ao povo em geral. Eu sei porque conheço gente bolsonarista. Daphne, a gente já está quase estourando e daqui a pouco tem o boa noite só um segundinho, boa noite com desagravo ao PML. Então vamos lá, para a gente comentar e fechando já. Imperdível esse boa noite. Só explicar aqui que parece que o pessoal não entendeu. Eu não sou a favor de luta armada, eu não sou a favor de violência, eu sou vegetariana, não como nenhum bichinho, não mato gente. Então, assim, eu não estou aqui pregando luta armada, eu só estou dizendo que quando o capitalismo, quando o sistema cair, vai ser através de uma revolta popular. É isso que eu estou falando, mas eu não estou propondo que ninguém aqui vá lá pegar o seu fuzil e vá todo mundo lá para a rua, nem matar ninguém, não. Só queria deixar isso bem claro, porque as pessoas, às vezes, a gente fala as coisas assim e já levam logo, né? Eu sou aquela que nem barata mato, tá? Eu já sou o contrário, tá, Daphne? Eu sou a favor da luta armada, eu sou a favor da galera pegar as armas e ir lá e quebrar tudo mesmo.
mas eu não sou a favor de nenhum policial brasileiro levar um tiro por causa de um safado que está vendendo o Brasil para os Estados Unidos. O que eu acho que está errado é isso, é quem que vai levar o tiro. Se tiver uma revolução, quem que vai levar o tiro em nome do Bolsonaro? Quem que vai levar um tiro em nome do Guedes? Quem que vai ser baleado em nome de um Sérgio Moro? Não vai ser Bolsonaro, não vai ser Guedes, não vai ser Sérgio Moro. Para chegar até os verdadeiros culpados pela destruição do Brasil, muitos policiais inocentes vão entrar na linha de fogo. Então, vamos conquistar esses policiais para o nosso lado, depois que todo mundo tiver conquistado para o nosso lado, e nenhum inocente estiver correndo risco, quem sabe não rola um paredão. Eu não sou bonzinho, não. O detalhe é que eu quero canalizar o meu mal, a minha malignidade, para quem merece. E é muito importante nesse momento inteligência para conquistarmos forças armadas e policiais, porque eles não merecem levar tiro em nome do Bolsonaro, em nome de um Paulo Guedes, em nome de um Sérgio Moro. Então, eu não sou bonzinho. Eu só tenho consciência que para chegar nos verdadeiros culpados pelo que a gente está passando, muita gente inocente vai morrer. E não vale a pena morrer um inocente por causa de um desgraçado que está acabando com a nossa democracia, com o nosso patrimônio, com o nosso povo. Léo, vai ter que me dar direito de tréplica. Você vai ter a tréplica, mas esse comentário do Carlos Silva aqui é muito engraçado. Está dizendo, não se faz revolução com flores. No mínimo, o jarro tem que ir junto. Pega o jarro e joga junto com as flores, assim, para fazer a revolução. Tréplica e encerramento, por favor, gente. Estamos aqui já estourando. Olha, assim, eu concordo com o Estopa. Eu acho que a gente está concordando. É exatamente isso. Eu não sou a favor de nós irmos lá pegar agora o fuzil e ir lá derrubar ninguém. Mas hora que o povo vai fazer isso. E é nesse sentido que eu acho, que falaram aqui do Rui, que ele diz que o povo está morrendo e o povo, em vez de lutar com pau e pedra, deveria poder usar as mesmas armas de quem o está matando. É isso que ele fala, mas ele não está... bom, eu não vou ficar falando aqui pelo Rui, né? Eu acho que ele já tem 1 hora. Agora, eu só queria lembrar uma coisa, encerrando. Às 21 horas, hoje, eu vou entrevistar uma liderança do MST, muito importante, não perca. Então, depois do Boa Noite, estarei entrevistando a liderança do MST. Pronto, acabei. Muito bom, muito bom. A Ione está dizendo que eu fui citado num canal. Eu não vou, desculpa, Ione, assim, com todo respeito, gosto muito de você está todo dia aqui nas nossas lives, mas, assim, sinceramente, eu não vou ficar levantando a bola de duplo Aécio aqui, não. Né, o pessoal está me alertando, falou, porra, é a tática Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes ataca o Paulo Moreira Leite para aparecer, agora vem o duplo Aécio e ataca o Careca para aparecer também. Não, desculpa, eu acho que eu não vou nem ver, né? Porque realmente, assim, se alguém quiser me mandar, por favor, me manda, só para a gente avaliar se merece processo, manda no @brasil247.com.br. Né, essa falta de carinho que alguns sentem é muito complicada, viu, Léo? Léo, grande abraço para você, grande abraço para a Daphne, obrigado aos 7.500 pessoas que nos assistem. Vamos tentar ser membros do canal, gente, para ajudar a imprensa independente. Léo, faça seu encerramento aí. Léo, hoje eu volto com o Léo Estopa ao vivo, às 10h30 da noite, no canal Leonardo Estopa. Então, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, a todos vocês que tiveram a paciência de aguardar meu retorno. Então, um abração, encontro vocês lá às 10h30 da noite. Valeu, Léo, valeu, Daphne, obrigado a todos vocês aí e até mais. Grande notícia, Estopa, Bozo iniciando investigação sobre Adélio e supostos mandantes, diz a Regina. E Edi dizendo parabéns por esse debate. Vamos então ver agora Paulo Moreira Leite, né, em seu momento desagravo no Boa Noite 247. Valeu, gente. Grande abraço a todos vocês e eu vejo vocês de volta amanhã de manhã. Valeu. Tchau. Tchau, gente.